amores! Tudo certinho? Gente, estamos aqui para mais uma aula de ecologia. Mais precisamente uma aula prática, uma aula de campo. Nós estamos numa aula de campo de ecologia, tá certo? Aí você completa com conteúdo que eu vou deixar bem mastigadinho, bem pragmático no nosso canal, tá certo? Então, do ponto de vista ecológico, o ciclo do nitrogênio ele é importantíssimo, tá? Você tem algumas características aí muito relevantes. A primeira é porque o nitrogênio ele entra na composição das proteínas a partir dos aminoácidos. Lembra que aminoácido apresenta um radicalzinho NH2. Então esse radical, junto com o C-OH, que é o ácido carboxílico, ele auxilia a formação de um aminoácido, de um monômero de um aminoácido, né? Observa também que o nitrogênio ele é importante na produção de DNA e RNA, ou seja, os ácidos nucleicos que nós vimos logo nas nossas primeiras aulas sobre bioquímica. Síntese de bases nitrogenadas. Nós temos também o nitrogênio, ele tem uma característica muito peculiar. Ele não é absorvido pelas plantas na forma de N2, tá? Então, observa que esse N2 ele tem que ser transformado a partir de alguns processos, tá certo? Então, para a gente começar a nossa aula, eu coloquei aqui para vocês a primeira situação. Observa essa folhinha aqui, né? Essa folhinha que se apresenta para a gente com uma nervura central e nervuras laterais, ela se encontra amarelada. Amores, esse amarelamento, essa diferenciação de cor, ela está intimamente relacionada à perda de nitrogênio e, consequentemente, o processo de senescência. Beleza? Então, tu tens uma condição muito interessante que é essa. Observa aqui também um conteúdo que a gente teve a oportunidade de ver, tá? Que foi exatamente caules rastejantes, né? Ó, a formação de um vegetal como esse, né? De uma abóbora, que você encontra o caule rastejante, ele precisa exatamente de concentrações satisfatórias do nitrogênio, né? Então, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista anatômico, o nitrogênio ele se encontra aí no solo, viabilizando a formação desses compostos, de proteínas, de aminoácidos, ou seja, é importantíssimo, tá? Existe também algumas substâncias que são importantíssimas, que devem estar presentes exatamente para ocorrer o ciclo do nitrogênio. O primeiro é o próprio nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio gasoso, ele se encontra em maior concentração, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade de ver nas nossas aulas de química já, que o nitrogênio gasoso é uma substância que se encontra para a gente com uma concentração altíssima na atmosfera. Em torno de 78% dos gases que nós encontramos aqui na atmosfera, eles estão relacionados exatamente ao nitrogênio, tá? Depois vem 21% de oxigênio, né, do gás oxigênio, da molécula do gás oxigênio, e outros gases como dióxido de carbono, dióxido de enxofre, ou seja, entre outros. Bem, o que é que a gente vai comentar sobre o ciclo do nitrogênio? Todas as suas características, todas as suas nuances que são importantes para as nossas provas, né? Para as provas que vocês vão ser submetidos, para o Enem, até mesmo porque o ciclo do nitrogênio ele é bem complexo. Ele é o ciclo que mais aparece nas nossas provas. Ele é o ciclo do elemento que é mais frequente nesses vestibulares, tá certo? Em virtude exatamente de uma gama enorme de situações, tá? Primeiro, quando a gente fala no nitrogênio, eu tenho uma característica altamente interessante que eu não poderia deixar de destacar para vocês, tá? Então, amores, o ciclo do nitrogênio ele passa por 3 etapas. 3. Vem aqui comigo, anda comigo, vem. Ó, eu vou te mostrar bem direitinho aqui. O ciclo do nitrogênio ele passa pelo primeiro processo, que é o processo de fixação, tá? A fixação é feita pelas bactérias do gênero Rhizobium azotobacter,
ou cianobactérias em ambiente aquático, tá certo? Essa fixação, essas bactérias, elas conseguem captar esse nitrogênio, esse N2, que é desprendido a partir de raios, a partir desses relâmpagos, tá certo? Principalmente raios que liberam esse nitrogênio para o solo. Chegando ao solo, essas bactérias, as isóbio, as azotobactérias e as cianobactérias, no caso em ambiente aquático, eles promovem exatamente o metabolismo com esse N2. E esse metabolismo, ele culmina na liberação de amônia. Amores, existem algumas características que eu não poderia deixar de destacar para vocês. A amônia, na realidade, é uma substância que se apresenta para a gente muito volátil. Então, no solo, a gente vai encontrar uma concentração maior, uma concentração muito maior de amônio, que é um cátion, que é o NH4+, tá? E existe também aqui, ó, toda essa quantidade de detritos que vocês podem observar, toda essa quantidade de detritos que vocês podem observar aqui, ó, é chamado simplesmente por serrapilheira. Essa serrapilheira aqui, ó, ela vai ser decomposta por fungos e bactérias. Mostra ali pro pessoal, Catarina, ali, ó. Pra ver se essa serrapilheira era formada a partir de quê? Ela é formada a partir dos detritos, o que é colocado aqui, as folhas que caem, restos de caule, tá? De toda essa quantidade de matéria orgânica que tende a ser decomposta, tá certo? Então, observa agora. Primeiro, fixação com esses 3 grupos de bactérias, tá? Segundo, você encontra a transformação dessa amônia ou desse amônio, tá, em nitrito, que é o N2. Essa transformação é chamada simplesmente por nitrosação, tá? Esse N2, ele tende a se transformar em N3. Esse N3 é o nitrato. Amores, aí onde está o grande mote da história. O nitrato, ele é absorvido pela planta. Nessa forma é que a planta ela absorve suas maiores concentrações para promover exatamente esse metabolismo. Então observa bem o seguinte: quando eu tenho nitrito em nitrato, tá? Eu tenho as chamadas nitrobactérias. Então as nitrobactérias que vão transformar esse nitrito em nitrato, tá? E as nitrossomonas é que vão transformar a amônia em nitrito. Beleza? Tranquilo? Mas para a gente fechar o ciclo, ainda falta mais uma transformação, que é exatamente a saída desse nitrito pelas bactérias, pelas pseudomonas desnitríficas, que vão transformar esse NO3- em NO2. Beleza? Aí vem a pergunta: cabeça, mas como é que o organismo vai absorver? Como é que eu vou absorver? A partir da alimentação, a partir dos nutrientes que vão apresentar, que vão ter concentrações satisfatórias de nitrogênio, a partir de todos esses compostos que eu já havia falado para vocês, principalmente aminoácidos, proteínas, tá? Então esse processo de entrada, de saída na realidade desse nitrogênio do ambiente para os seres vivos, tá? É chamado simplesmente por assimilação. Cabeça, mas você disse que existe decomposição desses vegetais. E também nós vamos encontrar a partir dos excretas. Os excretas que são produzidos, que são sintetizados, entram em decomposição a partir dos fungos e bactérias. Os fungos e bactérias viabilizam esse processo, tá? E desprendem essa amônia no solo, chamado simplesmente por amonificação. Beleza? Então, se liga em todos esses aspectos. É importante que você tenha em mente que o nitrogênio, o gás nitrogênio é o que se encontra em maior concentração, mas eu não consigo, os animais não conseguem absorver esse nitrogênio. Esse nitrogênio tem que ser fixado. Quando ele é fixado a partir de bactérias do gênero
Rhizóbio, Azotobacter e as próprias cianobactérias em ambiente aquático, eu tenho a formação da amônia. A partir daí, eu vou encontrar a nitrosação e depois a nitração, né? Amores, com isso, fechando o ciclo, como eu havia comentado, você vai encontrar o NO3, que é a forma, não esquece de jeito nenhum. É a forma mais importante de absorção pelas plantas. É o NO3-, beleza? É o nitrato, nitrito, NO2-, nitrato, NO3-. E como conseguinte, como a gente já havia comentado, o desprendimento exatamente desse NO3-, ele formando a partir das pseudomonas o N2 e fechando aí o ciclo do nitrogênio. Amores, é uma aula onde você tem que completar com conteúdo do PowerPoint, tá certo? Porque são muitas dicas, são muitos pontos importantes. Esse conteúdo, ele é abordado até demais para a gente nos nossos vestibulares. Então, seria muito interessante que vocês tivessem essa vivência, tivessem esse trabalho, né, de ter esses dois conteúdos, tanto essa parte de campo, que eu estou mostrando a vocês todo o processo, quanto o conteúdo que está escrito, que está bem detalhado, está bem determinado, está bem cristalino para você, beleza? Então a gente fica com mais uma aulinha, de ecologia, dentro desse conteúdo programático que é fantástico, que é lindo. Estamos saindo agora daqui do sítio, nós vamos pegar o caminho das cachoeiras. Lá existem várias áreas interessantes para a gente trabalhar e eu vou comentar a vocês o processo de sucessão ecológica. Como é que ocorre o processo de sucessão ecológica dentro de toda essa perspectiva, beleza? Então, amores, fica com Deus, um grande abraço, fui!